2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu quero ler o último verso desse capítulo, irmãos, verso de número 18. Todos acharam? Amém. Mário, irmão, por gentileza. Diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos continuar a leitura? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor nosso Deus, esta é a sua palavra, Senhor, que já é abençoada. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco, Senhor, que nos instrua, que nos dirija. Ó Deus, que traga a tua revelação ao nosso coração nesta noite, que sejamos edificados para a glória do teu nome, Senhor. Fala com a tua igreja e nós te daremos toda a honra, nós te daremos toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós começamos semana passada a falar sobre a eternidade. Amém? E nós falamos algo a respeito da eternidade. Nos falta tempo para falar tudo o que nós desejamos, porque esse tema na Bíblia é um tema vasto. Mas essa noite eu queria dar continuidade a esse tema e falar um pouco sobre a eternidade. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Você sabe o que é perspectiva? Quantos sabem o que é perspectiva, por favor? Alguns irmãos, muito bem. Irmãos, perspectiva. O que é perspectiva? Qual é o significado de perspectiva? Daqui a pouco eu vou falar. Mas alguns anos atrás, eu não era nem casado ainda, e eu recebi uma ligação dos meus tios. Os meus tios haviam vindo para Salvador, eles são do sul da Bahia, do extremo sul da Bahia, de Eunápolis, minha terra. E eles haviam vindo para cá por conta de um tratamento. Eu já contei aqui algumas vezes esse testemunho, em que o filho deles, o meu primo, tinha que fazer. Meu primo tinha apenas 6 anos de idade, mas ele nasceu com um problema de coração. E foram 6 anos de batalha, e eles estavam aqui em Hospital Santa Isabel com ele já há alguns dias internado. E durante aqueles dias a coisa se agravou. Alguém me ouve? Amém. E eles então me ligaram, e quando eu atendi, ele estava chorando, pedindo oração. Estava pedindo oração porque o meu priminho de 6 anos estava na UTI.
E ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória, algo do tipo. E enfim, o estado dele era periclitante, era algo bem difícil. E apenas um milagre o traria de volta. E eu me lembro que naquele exato momento eu parei tudo que eu estava fazendo e eu fui para o quarto orar. E eu orei pela vida do meu primo, pedindo a Deus que o visitasse. Mas naquele dia eu fiz algo que eu não faço. Já fiz algumas vezes na vida, talvez 2 ou 3. Fiz uma vez quando eu tinha saído da UTI e eu estava em isolamento. E eu abri a Bíblia e pedi para Deus falar comigo, porque eu não conseguia ler. Eu tinha tentado uma vez e não consegui ler, eu estava muito fraco. Embaralhou tudo. E eu me lembro que eu fiz isso, eu até contei aqui no testemunho. E talvez pela 2ª ou 3ª vez na minha vida eu fiz isso novamente. Eu não sou desses de abrir a Bíblia e dizer, Deus fala comigo, e abrir e botar o dedo. Porque tem que é assim, né? Fala comigo, Senhor. Rebelde. Não, não é essa palavra não. Aí, abre outra. Mas naquele dia, impulsionado pelo Espírito, eu disse, Senhor, me dá uma palavra. E abri. Quando eu abri, que eu li, estava 2 Coríntios 5. E quando eu li, estava escrito, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Quando eu li isso, na hora eu sabia que Deus ia levá-la. Eu não tive coragem de falar nada com eles. Não sei se no mesmo dia ou no outro dia a ligação chegou e Deus recolheu ele. Preste atenção no que eu vou falar. Por que eu pedi em oração com lágrimas? No entanto, o Senhor o levou. E aí talvez você pode se perguntar, e aqui eu queria te responder o que é perspectiva. Lembra que eu perguntei? Perspectiva é, segundo o dicionário, visão ou ponto de vista sobre algo. Perspectiva é visão ou ponto de vista sobre algo. Ou também, perspectiva é expectativa ou esperança sobre o futuro. Perspectiva, irmão, é a forma como você entende ou se posiciona diante de uma situação. Quando eu preguei aqui sobre a perspectiva de Deus, eu falei aos irmãos, eu falei aqui na igreja algo. A depender da posição em que você estiver, a perspectiva, a sua visão sobre algo pode mudar completamente. Por exemplo, eu já dei aqui o exemplo algumas vezes dessa caixa de som, ela virada para cá, por exemplo. Se eu perguntar a quem está aí em cima qual o formato dessa caixa de som, é muito provável que quem não teve contato com ela diga, ela é quadrada. Porque a visão que ele tem dela faz com que ele veja ela quadrada. No entanto, pergunta quem está do lado para você ver se ele vai dizer que ela é quadrada. Porque quem está aqui do lado vai ter outra visão da mesma caixa e vai dizer, não, ela é retangular. O que é que faz duas pessoas olhar para a mesma coisa e ter visões diferentes? É a perspectiva, é o lugar em que você está, é a posição em que você olha. Quem está aí em cima tem uma perspectiva, quem está aqui embaixo tem outra perspectiva da mesma coisa. Quando nós olhamos para algo, irmãos, nós podemos ver de formas diferentes, muitas vezes uma mesma coisa. Não estou dizendo que são verdades diferentes. O que eu estou dizendo é que a nossa visão vai depender do lugar em que nós estamos. Por exemplo, quanto mais alto perto de Deus nós estamos, a nossa visão é uma sobre uma coisa.
Quanto menos perto de Deus, mais na terra nós estamos, a nossa visão é outra. É por isso que nós vemos a morte de um jeito, quem está no mundo vê a morte de outro. É por isso que nós, que quando estamos próximos de Deus, temos uma visão a respeito dos fatos ruins que acontecem na nossa vida. E quando nós estamos longe de Deus, nós temos uma visão diferente das coisas ruins. Quando nós estamos longe de Deus, a gente diz assim: eu não tenho sorte. A gente diz assim: nada dá certo, deve ter alguma mandinga na minha vida. Mas quando estamos perto de Deus, a gente diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Qual é a forma que Deus vê? Aqui é que está o X da questão. Deus não olha para a morte como eu e você olha. Por mais perto que nós estejamos de Deus, nós nunca vamos olhar a morte como Deus olha, porque Ele é eterno. Você está entendendo isso? Quando eu fui orar, e Deus me disse aqui no texto, né, Ele foi claro que levaria o meu primo. O que Deus estava dizendo é que Ele não me daria a resposta que eu estava pedindo, porque Ele não via como eu via. A perspectiva dele era outra. E aí, quando eu comecei a destrinchar esse texto, eu encontrei aqui algumas coisas que eu quero partilhar com você. Algumas verdades de Deus para a sua vida. Aleluia. A primeira coisa que Paulo escreve aqui é a seguinte, no versículo, capítulo 5, primeiro versículo, ele diz assim, ó: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Vou perguntar para os irmãos, o que é casa terrestre? Diga assim: meu corpinho lindo, fala aí. O que é casa terrestre, irmão? Isso aqui, ó, essa embalagem. O que Paulo está dizendo, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, a primeira verdade aqui para a gente entender é o seguinte: a sua casa terrestre um dia vai se desfazer. Não tenha dúvida em relação a isso. Você vai morrer, você vai partir. Agora, eu aprendi uma coisa, irmão: a cada dia que passa não é um dia a mais, é um dia a menos. E tem uma frase que eu gosto, que eu acho que é de Telomar Florencio, que ele diz assim: olha, um dia nós seremos apenas um retrato na estante de alguém, depois nem isso mais. Um dia você não vai estar mais aqui, coloque isso na sua cabeça. O seu corpo se desfará, não se iluda, nós partiremos, aleluia. Como eu disse semana passada, não sabemos como, não sabemos quando, mas a certeza é que os que estão lá não vêm para cá, mas os que estão aqui vão para lá. Paulo diz: a primeira verdade que vocês precisam entender é: a nossa casa terrestre vai se desfazer. Segundo, ele continua narrando o texto e diz assim: quando ela se desfizer, ele diz assim: olha, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, diga comigo, eterna. Ele disse que quando a nossa casa aqui se desfizer, quando a nossa alma sair do nosso corpo e nós partimos para a eternidade, lá não será como aqui. Aqui é temporal, lá é eterno, glória a Jesus. Apocalipse capítulo 20, se puder projetar eu agradeço. Versículo de número 4, aleluia. João, quando foi arrebatado ao céu, ele diz assim, lá no futuro ele diz assim: olha, e vi tronos, aleluia, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, viu o quê? E vi as almas de quem? Daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem sua imagem,
nem receberam sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glória a Jesus. Ele viu as almas dos que lá estavam, dos que um dia já viveram aqui, mas agora estão lá. O que que a Bíblia está nos comunicando? A Bíblia está nos comunicando que a nossa alma, ela não morre. A nossa alma, ela é eterna. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, nós lemos aqui semana passada. A Bíblia fala a respeito de 2 homens que viviam sobre a terra, mas a Bíblia vai dizer que os 2 morreram. E o texto vai dizer, querido, que o que morreu, o mendigo, quando morreu Lázaro, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado, e diz que no Hades ou no inferno, ele levantou os seus olhos e viu aquele que estava lá no seio de Abraão, que era Lázaro. Deixa eu parar por aqui. Os estudiosos dizem que o que Jesus contou aqui não foi uma parábola. Por quê? Porque a característica de uma parábola é não citar nomes próprios. A única suposta parábola que Jesus cita nomes é essa. Então a maioria dos estudiosos acreditam que o que Jesus estava narrando aqui não era uma história fictícia. É um fato que ele, como Deus, viu. Ele, como Deus, presenciou na eternidade, e agora ele está trazendo para os homens o que ele viu na eternidade. O que ele está comunicando aos homens é: um dia vocês vão morrer, haverá um céu e haverá um inferno, e a alma de vocês viverão para sempre em um desses 2 lugares. Ele está falando a respeito de algo que aconteceu. Quem está entendendo, diga amém. Quando você partir daqui, a sua alma continuará viva, porque a tua alma é a tua essência. Diga glória a Deus por isso. Agora presta atenção. Eu contei aqui algumas vezes, porque além da Bíblia corroborar, você vai para a história aí, né? Real do dia a dia, e você vê algumas coisas que confirmam isso. Por exemplo, tem um filme, eu já citei aqui, tinha na Netflix, não sei se ainda tem, chamado 90 Minutos no Paraíso. Alguém já assistiu? Nesse filme, uma história real, em janeiro de 1989, um pastor chamado Don Piper, ele estava indo para uma conferência. Muda o toque. Ele estava indo para uma conferência lá nos Estados Unidos, e no caminho ele sofre um grave acidente, irmãos. Gravíssimo, um caminhão colide. E quando os paramédicos chegam, ele já está sem sinais vitais, e ele já está inerte e sem vida, e ele fica cerca de 1h30 morto, quando depois de 1h30 ele começa a voltar. Aleluia. De forma inexplicável. Ninguém dá glória a Deus, porque Deus ainda faz isso. E quando ele volta, ele fica quebrado, irmãos. E aí é anos e anos de recuperação. E ele fica muito tempo sem querer falar o que viu. Muito tempo. Ele não quer falar o que ele viu, mas depois de muito tempo ele não consegue mais segurar. E ele começa a contar o que ele viu na eternidade. Ele começa a contar de pessoas que haviam vivido aqui, que ele encontrou lá, e é lindo, é tremendo. Mas tem outro, porque alguém vai dizer assim: ah, pastor, e coisa e tal, e aí é fácil. Eu já contei aqui também, tem vários, mas eu vou falar sobre esse aqui. Uma história real que virou filme, O Céu é de Verdade. Uma criança de 4 anos chamado Colton Burpo, aonde foi levado para uma cirurgia de emergência. E esse menino teve uma experiência de quase morte. Esse menino sai do seu corpo, um menino de 4 anos,
E quando ele retorna, demora um tempo, ele começa a afirmar ter visto anjos, ter visto o trono de Deus. Ele viu o céu e ele viu pessoas que ele não conhecia, aleluia. Até que um dia ele vira para o pai e diz que ele conheceu um homem lá, que diz que era o avô dele, aleluia. O pai olha, porque ele não sabia, ele não conheceu o avô. Ele disse que era seu avô, e falou o nome. Ele citou um nome, um apelido que só o pai sabia. Isso não é possível, um negócio desse. Ele pega a foto e mostra. O menino diz: foi esse que eu vi lá no céu. O garotinho olhou um dia para o pai e para a mãe, em um dia, 24 anos, e disse: eu conheci minha irmã lá no céu. A mãe olhou para o pai, porque ele não sabia que ela havia sofrido um aborto anos antes dele nascer. Ele não sabia. Ela disse: eu conheci minha irmã lá no céu. Ele disse que ela morreu na barriga da senhora, mas eu conheci, ela não viveu aqui, mas ela está viva lá, aleluia. Você já leu o livro? Pois lê o livro, olhe para cá. O céu existe e a tua alma vai viver lá. Eu profetizo em nome de Jesus, aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. A Bíblia me garante, Deus prova isso. Diga para o irmão do lado: eu quero te ver no céu em nome de Jesus, irmão. Fala para ele. Quem vai morar no céu dá um brado de glória a Deus. O céu é uma realidade. Eu quero te ver lá. Paulo diz: a nossa casa no céu, ela é eterna. Aí ele continua. Ele faz uma outra afirmação no versículo 10. Ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim: mas antes disso, todos nós, versículo 10, devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 27. Oh glória, estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Olha o que diz Mateus 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Diga assim comigo: tribunal. A palavra tribunal nos lembra o que? Julgamento. Eu pergunto para os irmãos, quando a gente ouve a palavra tribunal, ou quando a gente ouve a palavra julgamento, ela tem uma conotação boa ou uma conotação ruim? Quando você pensa em tribunal e julgamento, você pensa em algo bom ou algo ruim? A maioria de nós pensa em tribunal ou pensa em julgamento em algo ruim. Só que a palavra julgamento aqui, ela vem do grego krina. E a palavra julgamento significa uma decisão vinda de uma investigação. Eu vou repetir. A palavra julgamento aqui significa uma decisão vinda de uma investigação. O que é que Deus vai fazer? No grande dia, quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele fará uma investigação na nossa vida, aleluia. E com base nessa investigação, Ele vai tomar uma decisão. Foi como eu falei. A Bíblia diz que uns serão colocados à esquerda e outros serão colocados à direita, glória a Deus. Ele vai olhar as suas ações e Ele também vai olhar as suas intenções. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, Deus vai investigar a nossa vida e Deus vai observar como foi que nós nos portamos diante dele, como foi que nós nos portamos diante do próximo. Eu quero crer que você vai estar à direita do Pai, aleluia, ouvindo dele: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
existe uma quarta verdade aqui. E ele diz assim, versículo 10, 2 Coríntios 5. Vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Escute isso: haverá uma recompensa ou haverá uma consequência? Repita comigo: uma recompensa, uma consequência. Você lembra que eu preguei aqui sobre DDD, decisões, decisões, destinos? Eu disse que toda decisão trará uma recompensa ou uma consequência. Toda decisão que você toma trará uma recompensa ou uma consequência. Agora olha aqui para mim, pastor. Deus é amor. Se eu te perguntasse assim, quais são as duas bases que sustentam o trono de Deus? Quais são as duas bases que sustentam o trono de Deus? Tenho certeza que vocês gritariam, um de vocês ou a maioria gritaria, uma das bases é amor, sim ou não? Sim. Diria ou não diria? Sim. Amor. Mas vamos ver o que a Bíblia fala? Salmo 89, versículo 14. Guarda isso aí. Aqui é a Bíblia, irmão, a palavra não erra. Achou, minha irmã? Amém. Salmo 89, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz que são as bases do trono de Deus. Quando Ele vier julgar. Hoje, Deus reina com base em quê? Quando Ele vier julgar, o que é que Ele usa? Olha o que diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Aleluia. Ninguém dá glória a Deus, só eu que dou glória a Deus. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Irmão, olha aqui para mim. O que é justiça? Justiça é retidão em conformidade com a lei divina, em conformidade com o padrão da criação de Deus. E o que é juízo? O juízo é o ato de julgar corretamente, sem parcialidade, o que está certo e o que está errado. Pastor, e o amor está onde aí? Na justiça. Porque onde há amor, há justiça. Estão ensinando um amor onde há injustiça, não existe. Por isso que a Bíblia não fala de amor, que uma das bases do trono de Deus fala que é justiça. Porque tem justiça, tem amor. Tem justiça, tem imparcialidade, tem retidão e tem verdade. Aleluia. Escute isso. Quando o Senhor vier para nos julgar, para irmos para a eternidade, e as pessoas, irmãos, não estão acostumadas a ouvir esse tipo de pregação mais. Elas não ouvem mais. Elas estão se preparando para viver na terra. Diga para o irmão: você não é minhoca, irmão. Fala para ele: você não é minhoca. Não, você está de passagem por aqui. O destino da igreja é o céu. Aleluia. Amém? Só que diz a Bíblia que adiante do seu trono vai a misericórdia. E o que é a misericórdia? Compaixão e amor aos seus fiéis. E também vai a verdade, ou seja, a fidelidade que Deus tem com os seus compromissos. E aqui eu quero sua atenção. Eu comecei ensinando e falando aqui sobre o que era a perspectiva. E eu falei tudo isso aqui para chegar aqui. Quando Deus olha para algo, Deus nunca olha de uma perspectiva humana. Tudo que Deus olha da perspectiva do que Ele é. E Ele é eterno. Aleluia. Então tudo que Deus olha da perspectiva eterna. Se for preciso Deus te ferir para te salvar, Ele vai ferir para te salvar. Aleluia. Não, você não deu glória bastante, você não entendeu. Se for preciso Deus te ferir para te salvar, Ele vai te ferir, mas Ele vai te salvar. Dê glória a Deus. Por quê? Porque para Deus o que importa é
eu queria fazer uma pergunta aqui. Se você soubesse que você só tem 24 horas de vida, tirando a parte da tristeza, irmão, que eu sei que você... Tira essa parte. Se você soubesse que você só teria 24 horas de vida, como você viveria as próximas 24 horas? Se aparecesse aquele pudim, você ia dizer, não vou comer por causa da dieta. Quem gosta de pudim aí? Você ia cair matando o pudim ou não ia? Vou morrer amanhã mesmo. É ou não é? Aquele mocofato. Oh glória. Vou morrer amanhã mesmo. Que isso não é pecado, tá, irmão? Aleluia, aquela Coca-Cola. Olhe para cá. Escute isso. Você ia usufruir, você ia abraçar todo mundo, até quem você não conhece. Morrer amanhã, te abraçar aqui. Irmão, você ia comer aquela carninha com a gordurinha? Sim? Agora escute o que eu vou falar. Mas sabe por que você não faz isso? Por que você não cai matando em tudo que é pudim, em tudo que é... eu vou encher minha pança aqui. Porque você não sabe se você vai morrer amanhã. Você pode viver mais uns 50 anos aí. Então você diz assim, epa, não vou não, vou frear. Porque pode ser que você morra amanhã, mas pode ser que você viva mais de 50, 60, 100 anos. Diga amém por isso. Então isso significa que você vive numa perspectiva de que haverá um amanhã, sim ou não? Ou você não vive com essa perspectiva? Claro, tanto é que você já está aqui pensando em planos para amanhã. Então você vive com a perspectiva de que haverá um amanhã. É por isso que você tem dinheiro guardado debaixo do colchão. É ou não é? Porque se não tivesse amanhã, eu ia gastar tudo hoje. Mas você guarda debaixo do colchão pensando assim, amanhã eu posso não ter. Você vive com a perspectiva de que haverá um amanhã, por isso você planeja. Sim ou não? Você planeja coisas, você planeja viagens, você planeja aquisições, você faz faculdade, porque você vive com essa perspectiva. Ora, se a forma como você vivesse na terra, irmãos, definisse a forma como você passará a eternidade, como você viveria essa vida? Eu vivo o meu dia de hoje com cuidado, porque eu sei que haverá um amanhã. Se a forma como eu vivo na terra, os meus 70, 80, 90 anos, definem como eu passarei minha eternidade, como você viveria essa vida? De forma irresponsável? Ou de forma correta? Porque eu sei que a forma como eu vivo vai definir como será a minha eternidade. Aí alguém olha e diz assim, mas pastor, eu nunca fiz nada de errado, então a minha eternidade com certeza vai ser boa. E aí, querido, eu quero finalizar aqui dando alguns exemplos que eu já dei, mas eu repeti hoje. O problema é que muitos não entenderam nada. A questão não é o que você fez, a questão é quem você rejeitou. E eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes e vou repetir. Se você está em uma casa em chamas, tomada por chamas, ou você está no meio de uma floresta, numa clareira, e ao redor está tudo em chamas, e você não tem para onde ir, você está encurralado pelas chamas, então você começa a gritar assim: eu sou uma pessoa boa. O que vai acontecer? A chama vai continuar chegando, porque ela não está nem aí se você é uma pessoa boa. Alguém está entendendo isso aqui? Mas aí a chama está vindo e você grita assim: eu gosto de igreja. Ou talvez você diga: eu até canto músicas gospel. Ou você diga: eu até ajudo, dou oferta de vez em quando. Isso vai te salvar? Então ser uma pessoa boa não me salva? Não. Não entendeu o exemplo não, irmão? A chama não quer saber se você é bom ou se é ruim. Ela vai vir, vai te matar.
Olhe para cá. E tem muita gente fazendo isso. Não, pastor, eu vou ser salvo, eu não vou perecer porque eu sou uma pessoa boa. Não é isso que te salva. Aí de repente, irmão, você está lá, eu sou uma pessoa boa, e a chama vindo. Aí de repente, aparece um helicóptero, aleluia, e uma escada, e uma mão na sua direção. Ou você está em uma casa, as chamas estão lhe tomando, e de repente aparece uma pessoa com roupa especial, toda protegida, um bombeiro, e com a roupa para te dar. Aí essa pessoa pula na chama, te dá roupa, e você diz assim: eu não preciso, eu tenho uma religião. Aí você diz assim: não, eu não preciso. Abaixa um pouquinho, querido, porque eu sou legal. Aí a pessoa está com a mão estendida para, não, venha. Aí você diz assim: não, eu não vou te seguir não, porque eu sou gente boa. O que vai acontecer? A chama vai lhe matar. Por que que ela vai lhe matar? Porque não é porque você não é uma pessoa legal, é porque você rejeitou quem não era para você ter rejeitado. 3 irmãos deu glória. Eu acho que ele merece mais. Eu tenho certeza. A salvação não está em quem você é, a salvação está em quem você aceita na sua vida. Repito, quem você é não é suficiente para te salvar, porque na verdade você não vale nada. Na verdade nós não prestamos, irmãos. Na verdade nenhum de nós consegue fugir da ira eterna, mas nós um dia aceitamos a mão daquele que se estendeu em nossa direção, e ele disse: vou te livrar da chama, você vai morar no céu. Diga glória a Deus por isso. Você rejeitou o único que pode lhe salvar. Atos capítulo 4, eu quero ler com os irmãos. Aleluia. Pastor, está na Bíblia isso? Aleluia. Atos 4, versículo 12. Olha o que diz. Leia e enche o teu pulmão, hein? Aleluia. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Maomé, antes de morrer, disse: eu não sei o propósito da vida. O fundador da religião que mais cresce, o islamismo. Confúcio disse: eu não sou o caminho. Aleluia. Buda, antes de morrer, disse: procurem pela verdade. Jesus, antes de ir ao Gólgota, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E deixa eu te falar algo aqui. Eclesiastes 3, versículo 11. Vamos ler? Bota, irmã, primeiro na versão KJA, que é a King James. Olha o que Salomão, o homem mais sábio que já viveu, que já existiu na terra, escreveu. Escute isso. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Bota na NVI também. Isso quase a mesma coisa. Ele fez tudo belo a seu tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Olha que coisa linda. Quando Deus criou você, quando Deus criou o homem, Deus colocou dentro do homem algo. E ele não entende porque que existem alguns sentimentos dentro dele. E aqui eu vou te falar. Você é pequeno, mas Deus colocou dentro do seu coração o desejo pela eternidade. Sabe por quê? É por isso que às vezes você sente um vazio do nada. É por isso que às vezes do nada você acha tudo sem sentido.
É por isso que às vezes do nada você está na terra e você pode ter tudo, mas você acha que está faltando alguma coisa. É por isso que às vezes você trabalha, conquista, e você se pergunta, qual é o sentido disso? É simples. Deus colocou no seu coração um desejo pela eternidade. A bússola nunca errou, e ela continua apontando para cima, dizendo: o teu lugar não é aqui, o teu lugar é lá. Aleluia. O seu corpo vai se desfazer aqui, mas tem um edifício te esperando aqui no céu. Pessoas que já partiram, muitas estão lá e você vai reencontrá-la. A Bíblia nunca errou. É o único livro vivo que quando você lê se torna vivo dentro de você. A Bíblia é a verdade e nós vamos um dia morar na eternidade com Deus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite? Fica de pé, por favor.